Isso, né? Depois da nossa vinheta, vamos dar sequência aqui às nossas aulas da Delta sobre a envasadora com CLP e HM da Delta, uma DOP 107BV. Mas, antes disso, eu peço a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like, também apertem o sininho de notificações e divulguem isso ao maior número de pessoas que vocês conheçam aí, do tecnólogo, técnico, formação continuada. E ajudem também o canal a hypem o vídeo. Por que eu peço isso a vocês, amigos? Porque quando vocês hypam o vídeo, quando alguém lá, né, que não é inscrito, ele escreve lá automação, Delta, Onro, Siemens, eu fico entre os primeiros ali da busca, e aí o meu canal vai crescendo, que nem agora nós estamos com 6.130. Eu agradeço a vocês aí por estarem vendo aí os meus vídeos, tá bom? E eu queria muito, assim, que vocês fizessem isso, né, hypassem. E uma outra coisa também que eu gostaria de deixar com vocês, eu estava pensando aqui, eu estou correndo atrás, já comprei algumas coisas, e eu queria fazer para vocês, para ficar uma coisa tanto física como de software, né? Não ficar só no software. E eu gostaria de ensinar desde o início, aí eu vou ensinar o hardware, aí eu mostrar o hardware, que eu já comprei alguns, né? Sobre TIA Portal. Então eu comprei aqui, ó, eu tenho aqui, né? Uns CLPs aqui, eu tenho um 1215C, DC, né? Ele tem duas saídas analógicas, duas entradas analógicas, e essas saídas analógicas são de 0 a 10. São de 0 a 10 volts, né? Então ele tem isso daqui. E eu tenho também uma KTP 700 Basic. E eu queria ensinar sobre isso daqui, o S7200, né? E o que eu queria fazer? Um seja membro. E aí você pagava lá um valorzinho mínimo, e aí teria essa disponibilidade de aprender sobre TIA Portal. E o que vai ser o conteúdo desse TIA Portal? O conteúdo desse TIA Portal seria as programações que a gente já está fazendo, que eu fiz aqui. Uma caixotadora da Siemens S7300 seria no TIA Portal. Uma envasadora que nós temos vendo agora, até quando terminar, seria feita em cima do TIA Portal. Nós íamos aprender sobre encoder, sobre sinais analógicos, entradas analógicas, tanto saída como entrada, né? Eu estou fazendo vários projetos na empresa também com Delta. Então, o que eu faria? Eu faria assim, que nem eu estou fazendo uma sala de estabilidade. É um controle que existe lá na empresa, e ele controla a umidade e temperatura. E aí tem que ter uma umidade e uma temperatura sempre constante, que é de 30 a 75, né? E aí o que acontece? E tem uma redundância, eles chamam de fancoil lá. Aí tem o fancoil 47, 48, 47 é o principal. Quando ele entra, né? Quando ele falha, aí entra o 48, né? Então eu ia fazer isso no TIA Portal. Eu também estou fazendo uma automação de um projeto de tratamento de água, né? Pega água tanto do tanque industrial, que vem os produtos da linha, tudo, né? Cai lá dentro, e do tanque também dos sanitários. Então eles caem lá, tem 4 bombas grandes lá, de 24 CV, né? Não, acho que é mais. Elas são bem grandes mesmo, acho que é 35 CV. Elas têm lá, estão 4 bombas e tem 4 ultrassônicos, são 4 fossos. O tanque tem mais ou menos 7 metros de altura por 6 de largura, assim, é um caixotão, né? Dividido, cada caixote desse é dividido em 2, fosse 1, fosse 2. E eu fiz essa automação e tá funcionando, só que eu fiz com Delta. Aí eu queria fazer isso com TIA Portal e colocar nessa plataforma do Seja Membro, né? Aí eu fiz também uma rosqueteadeira para rosquear frasco, rosquear tampa em frasco. Eu queria fazer também com TIA Portal, a envasadora, uma sopradora também, que eu fiz uma linha. Então eu fiz vários projetos e eu queria tudo fazer isso. Aí eu queria que vocês comentassem se vocês acham legal isso, de ter esse Seja Membro e aprender sobre TIA Portal, tá bom? Então, por favor, comentem aí, né, o que vocês acham. E o valor vai ser um valor baixo, tá? Só que é todo mês, bem baixinho mesmo. E aí vocês vão ter essa disponibilidade dessas informações, né? E eu vou comunicar também, não somente com essa IHM, tá? Eu vou pegar um S7200, como eu tenho aqui, eu tenho uma IHM, eu tenho uma Kinko, uma MT4553, de 10 polegadas, que é Ethernet, né? Então eu ia colocar ela, eu tenho uma DOP 110 WS,
também ia colocar lá na rede para vocês aprender a comunicar com outras IHMs que não seja da Siemens, tá bom? Então aí vocês coloquem no comentário aí, tá bom? Então, dando sequência aqui, o que nós vamos ver hoje? Hoje, na aula passada, nós vimos isso sobre recua, lá o recua, né? E hoje nós vamos ver claramente sobre o encoder. Como a gente já fez aqui, ó, a gente já fez o recua facão 1, fizemos o recua facão 2 e fizemos o recua dosador. Essa posição aqui, pessoal, eu vou mudar, tá? Eu vou mudar porque depois nós vamos colocar mais organizado. Tá muito aqui, muito bagunçadinho esse busca posição inicial. Tem que ter uns espaços entre cada movimento para caso precise acrescentar alguma coisa, né? A gente não fique uma coisa meio aleatória assim, né? Então eu vou reformular isso daqui para a próxima aula. E aí nós vamos ter o quê? O motor de invase. O motor de invase ele é um pouquinho mais complexo do que recuar um cilindro, tá? Por quê? Porque o motor de invase, ele tem um encoder. Então, a gente vai tratar com um inversor de frequência e nós vamos ter um motor, tá? Um exemplo, né? Nós vamos ter um motor, eu tenho esse motor trifásico aqui, ele é 220 trifásico, e eu vou movimentar. E eu vou colocar ele acoplado lá no meu, para fazer essa dosagem no meu encoder. Eu tenho um encoder aqui, que é o encoder da Onro, né? Então, o que é um encoder? O encoder, ele é um sensor eletrônico que transforma transforma movimento em sinais elétricos. Então, o que acontece? Na maioria dos sensores, esses sensores que é o encoder é dito como sensor, você pode medir posicionamento, você pode medir deslocamento, ângulo, você pode medir rotação. Então, tem uma infinidade de coisas. A automação que envolve servomotores, envolve deslocamentos de precisão, posicionamento exato, eles precisam desse componente, que é o encoder. E esse encoder, ele faz essa medição. Então, tem vários tipos de encoder, vários modelos de encoder, tá? Que nem aqui, eu tenho esse daqui, ó, só para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui na internet, ó, eu tenho esse encoder aqui, ó. Eu tenho esse encoder aqui, ó, que é o que? Ele é o E6B2 CWZ6. O que ele é esse Z6, né? Z6, ó, eu coloquei ele aqui, ele é esse encoder aqui com resolução. Ele tem um cabinho de 0,5 metros, de meio metro, que é o que tá aqui mesmo, né? Eu vou mostrar para vocês fisicamente. Ele como ele é um Z6, ele é NPN. Então, o que quer dizer isso? Que ele vai mandar para mim um sinal negativo, né? Eu não tenho um PNP, que seria o 5B. Eu até tinha esses outros encoder aí, mas eu não, agora, nesse momento, os dois que eu tenho, eles são desse modelo. Então, aqui, ó, eu tenho esse sensor aqui, né? Se vocês verem, aqui não dá para focar, mas ele é um 6. Ele tem os fiozinhos, ó. Aí ele vai ter vários fios, ele tem esse cabo. Aí ele tem os fios aqui, ó, que é o quê? Ele tem o fio marrom, tá? Ele tem o fio marrom, aqui, ó, ele tem um fio marrom, né? Ele tem o fio azul. O que é esse fio azul e fio marrom? Eles são, na verdade, positivo e negativo, é a alimentação do meu sensor, porque ó, o power sub voltage, ele pode ser de 5 a 24 volts, então você pode alimentar de 5 volts até 24, dependendo do seu CLP. No caso aqui, o meu, né, eu vou alimentar com 24, porque o nosso CLP, ele é 24, né, e ele vai medir isso daí, e aí ele vai ser energizado. E aí eu tenho os 3 sinais importantes que aqui, que na maioria das vezes é chamado de saída A, saída B e saída C. A saída A, né, ele é o black. Aqui, a saída A é o black, a saída B é o white, que é branco, né? E a saída orange, que é o laranja aqui, é a saída Z. O Z, pessoal, ele serve para resetar ou para achar o ponto zero do seu encoder. Então, a gente vai aprender o quê? Que dentro do CLP da Delta, existe registradores que você não pode colocar em qualquer entrada. Você fala assim, ah, tá bom, eu vou pegar uma entrada aqui assim, ó. Eu vou pegar essa entrada aqui, ó. Eu só vou mostrar para vocês. Eu vou pegar essa placa aqui, ó, uma DVP 16S
essa daqui, ó, 12. Aí eu vou pegar aqui no X1, X2, X0 e vou colocar um positivo aqui, como ele é NPN, eu vou colocar um positivo aqui e vou ligar. Não, isso aqui não lê. Não lê. Essa placa não lê. Tem que ser uma entrada rápida, que é chamada na automação. Todo CLP tem isso, né? Então, tem isso no Delta, tem isso no Onro, tem isso tem isso no Siemens. Então, existe uma placa de entrada já feita para isso, né? No Siemens é mais sofisticado porque eles têm até placas dedicadas para ler só encoder, né? Então, o Siemens nem fala, né? É uma infinidade de opções que é muito grande. Mas a maioria dos CLPs, né? Da VEG, da Delta, da Onro, eles têm já umas entradas já estipuladas para isso, né? Então, ela tem uma entrada lá que ela já é feita para isso. E existem dentro do CLP, pessoal, alguns registradores, né? Então, alguns contadores, que são contadores rápidos. No Delta, ele vai do C240 até o C256, eu acho, né? Ele vai até essa parte aí. Por quê? Por que ele tem isso daí? Porque são os registradores. Você não pode colocar ele também num registrador qualquer. Você não pode colocar, vou colocar no registrador C10, no contador C10. Vou colocar no C20. Não. Tem uma... Por quê? Porque ele já é feito lá dentro para esse tipo de situação, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho aqui na envasadora da VADA, ó, eu fiz esse daqui, tá vendo? Então, o que acontece? Ele tem aqui, ó, isso é de uma máquina que eu fiz que está funcionando, tá, pessoal? Essa máquina aqui está funcionando. Então, eu tenho um software aqui, ó, que eu fiz essa máquina aqui. E eu acho que esse programa tá aqui, ó. E ele tem essa parte aqui, né? Então, o que acontece? Você tem que usar ele, né? No caso aqui, ó, configurações analógicas, posição do facão, injetor, né? Máquina injetora, aí manual da esteira, não. Tem um aqui, ó, que ele é só para leitura da leitura do alarme, né? Do encoder, ó. Quer ver, ó? Botou IHM invase, então ele tem esse invase, ó, motor de invase, né? Então ele vai ter aqui o enchimento do tanque, ó, busca posição inicial, ciclo para purgar, né? Tá aqui, ó. Eu usei esse encoder para isso, né? Então ele tem essa posição. Eu vou pegar um outro aqui que é melhor, que esse daqui não tá não. Eu acho que esse programa não tá aqui. Mas ele tem isso, ó. Que você olhar aqui, ó, ele tem essa parte do... Aqui, ó, né? Manual, ó. Só para vocês terem uma ideia, o C240. É o primeiro contador. Eu vou buscar ele aqui, ó. Aí eu não vou usar esse, nem esse. Aqui, ó. Então, você precisa ter isso daqui, ó. Você precisa ter isso daqui. Saber que ele não é ligado em qualquer registrador, tá? Ele é ligado num registrador que é a partir do C240, aqui, ó. Então, aqui, ó, ele mostra isso. Então, você pode fazer aqui, ó, aí você tem as entradas. Então, você tem o U e o D, que é o unidirecional e direcional, né? Então, você pega isso daqui, aí você vai ligar o quê? Se ele for só um canal, você liga só no X0. Ele vai contar só para uma fase, né? Se ele for duas fases, né? Você vai usar o quê? O C232 e vai usar o A e o B, né? Agora, imagine que ele seja, que nem aqui nós estamos aqui, ó. Quer ver? Ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, você vai ter 3 aqui. Como eu disse para vocês, o X seria o canal, o X0 seria o canal A, que aqui para nós é o que? O canal A saída A é o black. Então, nós pegaríamos o black, né? Deixa eu só colocar o vídeo aqui para vocês verem também. Aí, ó. Aqui, né? Então, aqui, ó, seria aqui, ó. Você alimentaria no azul e no marrom, tá? Alimentaria no azul e no marrom. Aí, vocês teriam o black, que é o sinal A, tá? Então, vocês ligariam ele no X0. Tá vendo aqui, ó? Vocês vão ligar ele aqui, ó, no X0. O A, né? O black. Aí, vocês ligariam o B, que é o white, seria no X1, tá? No X1.
E o laranja, que ele é o quê? Ele zera seu contador. Toda vez que você mexe no eixo aqui, ele é o quê? Ele é 2.000, esse daqui, ó, a resolução, ele é 2.000 pulsos por rotação. Isso quer dizer o quê? Que quando eu começo ele no ponto zero, aí eu vou girando ele para a direita, um exemplo, né? E aí ele vai contando. Quando ele der uma volta completa, ele deu 2.000 pulsos. Então, se você dividir isso por 360, cada grau dele, né? Vamos fazer aqui uma continha. Então, aqui, ó, deixa eu voltar aqui para padrão, né? Então, aqui você vai ter, ó, você vai ter 2.000 pulsos dividido por 360. Então, isso quer dizer o quê? Que você vai ter 5,55 pulsos por grau. Então, você vai ter isso daí. Aí você consegue contar. E aí você consegue medir rotação nisso, deslocamento, né? Porque você usa um fuso esférico, um exemplo. Aí seu fuso esférico é o quê? Cada giro desse fuso, ele anda 4 milímetros, que a gente chama de passo. Então, vai um exemplo, ele anda 10 milímetros. Cada volta de 360 no eixo, num fuso, eu ando 10 milímetros. Então, você vai colocar o quê? Então, a cada 10 milímetros eu tenho 2.000 pulsos. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que cada milímetro meu, né? Então, eu pego 2.000, dividir... Ah, isso aqui não. Eu pego 2.000, dividido por 10. Por 10, né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o quê? A cada milímetro andado no meu eixo, tem 200 pulsos. Então, eu consigo parar ele assim até em décimos de milímetro. Então, fica uma precisão muito boa. E aí, eu vou colocar eu vou ensinar isso para vocês numas aulas para frente, como achar a posição home, a posição inicial. Existe dentro do Delta, chama ZRST, que é um bloquinho, que quando você aperta ele manda o drive chamar na posição. Aí ele acha o sensor, ali ele diz para o seu encoder, aqui é a posição 0. Então, qualquer movimento à direita, sempre horário, é positivo. Anti-horário é negativo. E ele faz essa conta através desse bloco, tá? Eu vou ensinar isso para vocês. No caso aqui, a gente está medindo ângulo, né? Então, ele vai ter. Aqui, nesse caso, se você usar o C251, que é 2 entradas, 2 fases, você vai ser obrigado a colocar, então, aqui, o preto no A e o branco no B. E aí, aqui não tem o reset. No C252, o reset é no X4, tá? Então, o reset é no X4. Se você usar o C254, o contador, você vai ter que ligar no X3, no X4, o preto no X3, o branco no X4 e o laranja no X5. Mas, no nosso caso aqui, né, nós não vamos usar isso, porque eu vou contar os pulsos, eu mesmo vou dar o reset no meu registrador, no meu contador, do C254, qual que eu usar aí, né? Então, ele consegue ver. E você consegue ver se ele está girando anti-horário, horário, porque ele faz isso. Eu vou fazer uma aula prática disso daqui, ó. Na nossa próxima aula, eu vou pegar aqui, vou ligar, vou mostrar para vocês ligando. A gente vai alimentar aqui com uma fontezinha 24 volts e nós vamos conseguir fazer essa parte aí, né? Mas o encoder é isso. Ele é praticamente um sensor que dá para você fazer várias coisas, né? Só para vocês terem uma ideia, e ele é também dividido, tá? Ele é dividido em dois, como incremental e absoluto. Na próxima aula eu vou explicar para vocês qual é a diferença do incremental para o absoluto, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, o encoder, ele é um componente desse tipo. Então, ele fala aqui, ó, o encoder, ou codificador, é um dispositivo eletromecânico que converte movimento físico, rotação, deslocamento linear em sinais elétricos digitais, como pulsos, para que sistemas de automação, né, CLPs, tudo, ele possa fazer isso. Ele é dividido em dois, como eu disse para vocês, né, e ele tem essa particularidade, né. E aí a medição é feita assim, tá vendo? Ó, você tem um sensor lá, ele vai medir uma onda quadrada para você aqui, ó, ele vai fazer isso daqui para você. Então, o canal A vai fazer isso. Então, toda vez que o sensor
tem essa gremalheira aqui, quanto mais dividida, maior a resolução, quanto menos furos, menor a resolução. Então, você vai ter sensor, gente, tem sensor de 360, tem sensor de 500, de 600, 700, 1000, sei lá, né, 5000 pulso. Então, tem sensor para todo tipo de resolução. E isso influencia na precisão do seu encoder, né? Então, aqui, ó, o encoder incremental, ele faz isso, ó. Ele tem um sensor, um fotoemissor de luz, e aqui ele vai emitindo e vai vendo a parte aberta, e ele vai criando essas ondas quadradas aí. Cada onda, né? O canal A e o canal B. Elas são sempre defasadas, né? Uma da outra, e isso ajuda. Então, aqui, como dito, ó, aqui, ó, né? É mais ou menos isso aqui, ó. Então, ele tem essa particularidade aí, esse sensor, tá? Ele faz isso aqui, ó. Ele emite um som, tem o fotossensor, que é o receptor, e o emissor. E aí, claros e escuros, que é o quê? É o furo vazado e não. Então, aí, toda vez que você vai girando, você vai criando essa onda aqui, ó. Cada vez que ele aciona, ele fica no vão, ele conta aí um pulso, aí ele vai para nível alto. No nosso caso aqui, ele não é de 0 a positivo, ele vai mandar sinal negativo. Então, eu vou mandar de 0, né? Quando ele tiver tampado é 0, e quando ele passar o emissor para o receptor, ele vai ser menos 24, porque ele é NPN, tá? Só para vocês terem uma ideia. E ele é dividido nisso, lógico. A gente vai ver na próxima aula a diferença de um absoluto para o incremental. Ele é bem mais... Por isso que ele é mais caro, porque ele é muito mais complexo e ele te dá uma vantagem que o incremental não dá, né? E aí na aula que vem eu falo isso para vocês, qual é essa situação, né? Então tem sensores de todo tipo, né, de encoder nesse daqui, para colocar, né? E aí tudo depende da sua aplicação, né? Porque ele pode ser de repetibilidade, de precisão, ele pode ter a função que você... Então, você tem que se adaptar àquilo que você quer, né? Aí na próxima aula a gente vê sobre isso. E aqui eu falei para vocês a resolução, tá vendo? Ó, tem de 10 pulsos dá 360 graus, ele vai dar só 10 pulsos, vai dar 20, 30, ó, 600, 1000, 1024, o meu é esse daqui, ó, é 2000 pulsos. Esse daqui que eu tenho, que é o ZWZ6C, ele é 2000 pulsos. Então, ele dando uma volta de 360, ele vai dar 2000 pulsos. Então, a gente tem todo tipo disso, né, de resolução para isso daí. Na próxima aula, eu vou fazer a ligação física e nós vamos fazer, então, porque precisa aprender bem, porque vocês vão ver muito isso na indústria, tá? Vão ver muito isso. Encoder é um sensor, um componente eletrônico muito usado mesmo, e na maioria das vezes a gente tem que saber isso daí, né? Porque ele é bem aplicado e também ajuda muito quando a gente consegue entender bem o funcionamento e como saber aplicar ele na nossa necessidade ali do equipamento ou da condição que a gente tem na nossa máquina. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ficou um pouco comprida, mas é bom porque ela deixa bem... eu vou ler outros manuais para vocês e vou explicar. E vou fazer a ligação física para vocês entenderem bem como liga ou como é feita essa parte, tá bom? E também como a gente consegue colocar isso no software, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Também divulguem isso ao maior número de pessoas que vocês conheçam. Você que assiste e não é inscrito, se inscreva. Você que é inscrito, hype para mim, né? Para mim ficar aí no top de busca aí quando buscarem por automação. Agradeço aos 6.130 e respondam aí a enquete que eu deixei, a pergunta, né? Sobre seja membro para aprender TIA Portal. Se vocês desejariam, né? Ia custar um benefício aí, um custo-benefício, um dinheirinho, para poder ter essas informações. Tá bom, gente? Agradeço mesmo de coração e fiquem com Jeová Deus.